do Senhor, meus amados irmãos, como todos já sabem, é um prazer, uma satisfação estar com os amados aqui para mais esta aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Estamos chegando aí, fazendo a curva para finalizar mais um trimestre. Hoje vamos abordar a lição de número 10, que vai falar sobre a intercessão aos Efésios. Caso você seja a primeira vez que esteja nos assistindo, acesse o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD, faça ali sua inscrição, ative o sino de notificação para que você possa receber as nossas postagens em primeira mão. Bom, antes de entrar na nossa lição, vamos entrar com a nossa introdução que sempre fazemos em cada lição. O objetivo da lição qual é? É aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Os objetivos específicos são três. O primeiro é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O segundo é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E o terceiro é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e pensamos. O nosso textuário está em Efésios, do capítulo 3, do versículo 14 e 15, que nos fala da seguinte forma: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática da lição é a seguinte, que nós devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Então, antes de nós entrarmos em cada item, em cada tópico, eu quero fazer aqui com os amados uma explanação dos assuntos a qual nós vamos tratar. Então, todas as nossas lições que nós comentamos aqui, elas são importantes, né? De fato são. Mas, porém, essa lição eu entendo que essa deve possuir um lugar especial de destaque. E porque devido ao tema que nós iremos abordar. E principalmente quando nós falamos de igreja, e ainda mais que a nossa lição fala da igreja eleita, a igreja eleita de Cristo. E a lição é a intercessão. Então, o dicionário, ele nos define intercessão da seguinte forma: ser intermediário a favor de alguém, intervir, pedir, rogar por outrem ou por alguma coisa. Isso é intercessão na visão do dicionário. Então, no grego, a intercessão é enteuxis. E aqui em Efésios, na seção que a gente está estudando, nessa perícope, a qual nós recortamos do versículo 14 ao 21, nós não vamos encontrar essa palavra enteuxis. Bem porque Paulo ele faz uso de uma outra frase, ele coloca assim: me ponho de joelhos. Né? Mas no grego, intercessão, ou seja, enteuxis, ela vai possuir dois significados. Então é até importante nós tratarmos disso, porque a gente consegue extrair o quão isso é importante na visão de Paulo naquele período e também para a igreja nos dias de hoje. Então a primeira explicação que nós temos para enteuxis do grego é iluminação em ou encontro com. Então enteuxis também ela pode significar também petição. Então enteuxis significa iluminação em, encontro com, né? E também petição. Mas enteuxis foi utilizada também com uma outra finalidade. Ela também era usada para descrever o ato de aproximar-se diante do rei. Então, e logo isso passa a ser usado para o termo de se aproximar ou estar na presença de Deus em favor de outros. Então, enteuxis ela tem essa conotação de se aproximar de alguém muito maior, um rei, uma autoridade. No caso aqui, essa aplicação é fantástica. Ao interceder, nós nos colocamos diante de Deus
esse ser maravilhoso e grandioso em favor de alguém para a glória do nome dele. Então, o fato dessa lição merecer destaque é nesse sentido de que a igreja eleita de Deus deveria estar de joelhos, orando uns pelos outros, em um propósito de que cada irmão conheça cada vez mais sobre Deus. É por isso que Paulo se coloca de joelhos, para que a igreja pudesse conhecer mais do amor, do favor de Deus na vida de cada um deles. Então a igreja, ela tem que ser o complemento de Cristo, o corpo através do qual o Espírito de Cristo haja e opere. Então Paulo ora por esta causa. Sobre a oração de Paulo, também é bom destacar que entre os judeus era muito comum, e é comum até hoje, eles fazerem as suas orações em pé para orar. Então, um judeu sempre vai orar em pé. Não significa que também outrora eles não se ajoelhassem ou se deitassem. Nós vemos também na Bíblia que eles caíam com o rosto em terra, né, ou com a cara no pó. Então, o que eu quero colocar aqui não é definir uma posição correta de se orar ou não orar, mas apenas para destacar que o costume comum era em pé e Paulo se coloca de joelhos. Isso denota o quê? Uma reverência plena e total naquilo ao qual ele está buscando, naquilo ao qual ele está fazendo. Então nós temos lá em Mateus no capítulo 6 e 5, né, Mateus capítulo 6, o versículo de número 5, temos Lucas capítulo 18, verso 11 e 13, sobre essa questão de orar, né, de pé. Ajoelhar-se para orar, embora se tenha tornado uma atitude cristã comum, era anteriormente sinal de profunda emoção ou fervor. E com base nisso podemos compreender as palavras do apóstolo Paulo aqui nessa sessão que nós estamos lendo. Então Salomão ajoelhou-se quando da dedicação do templo. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 8, 54. Estevão, durante seu martírio, também se ajoelha. Pedro, ao lado do leito da morte de Tábita, também estava ali orando em Atos 9, 40. Então vale lembrar que a primeira oração que o apóstolo Paulo faz nesta carta, agora eu quero fazer menção de um todo. Paulo faz uma oração em Efésios do capítulo 3, do verso 14 ao 21, ao qual nós estamos lendo, mas antes dessa oração, Paulo faz uma primeira oração, que está em Efésios no capítulo 1, do verso 15 ao 19. E essa oração, ela revela o quê? Ela revela a necessidade de iluminação. Ela enfatiza a capacitação. Porém, a ênfase agora não é apenas o conhecer, como Paulo ele coloca na primeira oração do capítulo 1, do verso 15 em diante. Agora, Paulo ele ora para o ser, não somente conhecer, mas ser. Então a lição ela quer nos mostrar a extrema necessidade de que a igreja deve estar em constante oração e intercessão, pois é por meio dela que a igreja triunfa, recebendo de Deus a virtude necessária para prosseguir avante, recebendo de Deus muito mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos, ok? Bom, feitas as considerações, nós vamos entrar no tópico de número 1, que vai falar sobre corroborados com o poder do Espírito e também os seus subitens. Então, meus amados, o tópico de número 1, em seus subitens, tem por objetivo nos mostrar quão é importante nos revestirmos do poder que provém de Deus. Então, no âmbito espiritual, essa busca do poder de Deus na questão espiritual é algo necessário e fundamental para a igreja em todas as eras. Então, muitos homens têm brigado por posição, né? Então, entre os homens nós vemos essa luta por poder, mas vale ressaltar que esse poder, essa posição entre os homens, ela é momentânea, ela é temporal. Então, todavia, Paulo ora, intercede, ele se coloca entre Deus e os irmãos de Éfeso para que eles sejam fortalecidos em Cristo. E corroborar significa fortalecer ou dar força, confirmar, reafirmar algo. E é isso que Paulo ele faz. Ele quer que os irmãos possam conhecer mais de Deus, sendo fortalecido por meio dele, e através
dessa fé nele, alcançar as grandes bênçãos que Deus tem para dar a todos aqueles que nele crê e espera. Então Efésios 6 e 10 vai reforçar a ideia, bem como também 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, Colossenses capítulo 1, verso 11, a necessidade da busca desse poder divino, desse poder de Deus, essa capacitação do homem interior, ok? Nós não vamos tratar aqui de posição meramente humana, mas de um revestimento de poder e autoridade dada por Deus. O apóstolo Paulo se derrama diante de Deus, pois sabe que o fortalecimento espiritual em Deus daria força aos irmãos de Éfeso a permanecer na fé, a caminhar cada vez mais. Então nós sabemos que a Bíblia ela não vai sacralizar uma posição para orar, como já citei anteriormente, embora que os judeus orem em pé, como também ajoelhado. A ideia aqui não é essa, mas eu quero reforçar que o que vale para aqueles que querem adorar ou servir a Deus é a disposição de um coração voluntário, aberto, sincero, rasgado diante de Deus, e assim Paulo faz. Paulo ele se derrama em sua totalidade para pedir em prol dos irmãos de Éfeso. No verso 16 e 17 nós podemos ver claramente ao menos 2 pontos importantíssimos que o apóstolo nos quer passar. Então, o primeiro é a necessidade de intercedermos uns pelos outros, e o outro é a busca do poder que vem do alto, como eu já citei. A oração de Paulo é uma súplica pelo fortalecimento interior. Uma coisa importante que nós vemos em Paulo e na oração que ele faz nesses versículos é que, como os irmãos já sabem, Paulo ele estava preso, ele estava condenado e de um modo iminente ele iria perder a sua vida. Mas em nenhum momento Paulo pede para mudar a sua situação, a sua condição. Mas Paulo ele pede poder de Deus para passar pelas situações. Paulo não estava preocupado com bens materiais, mas sim com as coisas espirituais. Colossenses 3, do verso 1 ao 2, vai reforçar isso muito bem. Então ele não pede alívio dos seus problemas, mas ele busca poder para enfrentá-los, passar por estes problemas. Então quando o apóstolo ora para que Cristo habite no coração dos irmãos de Éfeso, ele não tem dúvida de que eles possuem Cristo ou o Espírito Santo. Mas na verdade, Paulo ele está buscando intensidade nessa questão dos irmãos possuírem a Cristo. Né? Então, a questão é da intensidade. Então, o que temos aqui é Paulo se derramando para que esses irmãos possam conhecer muito mais de Deus e ter muito mais de Deus na intensidade. Então, ele vai fazer uso de uma palavra em grego, que até encontra-se na revista, mas que eu também quero fazer essa colocação. Então, no grego, existem 2 palavras para descrever morada. Uma é paroikios, e a outra é katoikios. Então, paroikios e katoikios. Então, são 2 palavras que no grego vai denotar morada, habitação. Mas há uma grande diferença entre essas 2 palavras. Então, a primeira palavra, que no caso é paroikios, ela vai designar o que? Uma habitação temporária. Um exemplo bem simples para que os irmãos possam entender, paroikios, ele dá aquela ideia de um viajante que por um momento ele se estabelece em um local e logo se vai, ok? Mas a palavra que Paulo vai utilizar, que é o radical da qual ele utiliza, que é katoikios, isso vai significar o que? Uma morada permanente. E essa morada permanente é o que Paulo quer buscar para os irmãos de Éfeso, que Cristo possa habitar neles dessa forma, permanentemente. Uma morada, katoikios é o proprietário
de uma casa, estar habitando ali e usufruindo de tudo que ali se encontra. É essa a questão. Então, Paulo não duvida, mas Paulo ele quer essa intensidade na vida dos irmãos de Éfeso. E essa intensidade também que a igreja necessita buscar para que possamos vencer, continuar e permanecer nessa luta tão maravilhosa e linda que é de levar o Evangelho e servir a Cristo. Então, como eu coloquei, católicos indicam uma morada permanente, ela denota a habitação do dono da casa em seu próprio lar. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16, vai nos mostrar que nós somos a morada do Espírito Santo. Né? Nós temos também 1 Coríntios 6 e 19. Tem um ponto que o pastor Hernandes Dias Lopes coloca, ele fala uma coisa interessante, ele fala o seguinte: uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheio do Espírito. Ele continua: uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente. Então, algumas pessoas elas possuem a presença de Cristo na vida, enquanto outras, Cristo governa, Cristo dirige, Cristo comanda a vida dessa pessoa. E é isso que Paulo requer, é isso que Paulo deseja para os irmãos de Éfeso, é isso que a igreja também tem que desejar nos dias de hoje. Então, Cristo deve ser preeminente na vida de todos os cristãos, embora que para alguns Cristo está apenas presente. O homem interior para Paulo, fazendo menção disso, é a razão, é a consciência, é a vontade. E o que Paulo entende sobre isso é o seguinte: que quando ele ora para que o homem interior seja fortificado, ele entende o quê? Que o fortalecimento do homem interior ele vai ocorrer quando Cristo faz dele sua residência permanente. E aí a vontade desse ser humano ela é controlada por Cristo. O que mais acontece? Quando Cristo habita, a consciência desse ser, desse homem interior é controlada por Cristo e a razão também. Então, quando Cristo habita e faz morada, esse homem interior é totalmente controlado, governado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito. Então, a igreja precisa compreender que nós só vencemos o homem interior, as afrontas do mal e as lutas diárias por meio do poder de Cristo. Já o tópico de número 2, que vai falar sobre os arraigados e fundados em amor, eu coloquei da seguinte maneira: então, depois de orar para que os cristãos tenham poder, de modo que Cristo governe sua vida, Paulo agora pede que tenham poder para compreender o amor de Cristo. Está em Efésios 3, o verso 17 ao 18. Então, descreve o amor. Paulo vai descrever o amor de Cristo nesses versículos. Paulo busca isso, que os irmãos compreendam o quão grande é o amor de Cristo por eles. Então, ele faz uma analogia com uma árvore e com um prédio. Então ele coloca que Cristo como uma árvore com raízes profundas ou um edifício com alicerces firmes. Paulo faz esse uso, que é assim que o cristão tem que estar. Uma árvore fortalecida, com raízes profundas e firmes, para que qualquer tempestade ou luta não venha derrubar essa árvore. Estamos falando de fé, estamos falando de pessoas fortalecidas em Cristo, em Deus. E Paulo compreende isso, que é necessário que na fé haja que esse fortalecimento por meio de Cristo, para que eles possam permanecer arraigados nele, firmados nele. Da mesma maneira que um edifício, ele não pode crescer para cima com segurança, se primeiro ele não crescer para baixo com um alicerce firme e sólido. Então a fé, ela vai carecer disso. E Paulo ora por essa questão, para que a igreja esteja assim, como uma árvore enraigada, firmada, como um alicerce, como um edifício construído num alicerce fortalecido e sólido. Então, assim deve ser a nossa vida, assim deve ser os cristãos. A súplica agora é pela compreensão do amor de Cristo. A visão de Paulo parte de 2 pontos sobre esta questão
de conhecer o amor de Cristo, do compreender e do conhecer. Enquanto que o compreender, a compreensão, ela vai ficar no campo do intelecto, o conhecer é tão somente pelo meio prático. Então, o conhecimento do amor de Cristo não é tão somente pelo conhecimento teórico, pelo conhecimento do intelecto. Conhecer o amor de Deus é na prática, na praxis. E aí nós podemos conhecer e ver o quão grandioso e maravilhoso é. E por meio dessas práticas, outras pessoas conseguem compreender o quão grande também é o amor de Cristo na vida de cada um deles. Então, como membros de uma pátria, agora precisamos desenvolver relacionamentos arraigados no amor, pois só assim teremos poder para sentir o que não podemos compreender. Já no tópico de número 3, para nós irmos caminhando para o final, nós vemos aqui a bênção de Deus, que a bênção de Deus ela excede o entendimento humano. Então, para concluir essa magnífica oração que Paulo faz, essa segunda oração, Paulo ele encoraja os irmãos de Éfeso a conhecerem as grandes bênçãos que Deus pode proporcionar a cada um que se dispõe a mergulhar nele, no caso, em Cristo. Porque Deus ele pode fazer abundantemente além de tudo que pedimos ou pensamos. Pois o amor de Cristo é tão inescrutável, e quando eu digo inescrutável, eu quero colocar da seguinte forma, que nós não conseguimos investigar e conhecer na plenitude, porque é grandioso. Paulo ele faz o uso da largura, da profundidade desse amor. Lógico que nós, meros humanos, não conseguimos medir. Alguns até entendem que quando Paulo fala sobre essa questão da largura, da profundidade, ele está numa visão judaica mostrando a totalidade de Deus, né? A sabedoria de Deus e do poder de Deus, que é perfeito, formando um cubo. Isso é uma visão de alguns, mas o fato é que nós não conseguimos medir o tão grandioso e quão profundo é o amor de Deus para com os seus. É tremendo. Então, sem dúvidas, nós passaremos, isso é um fato, a eternidade, explorando as riquezas inesgotáveis da graça e do amor de Cristo. Então, nós somos tão ricos em Cristo que a nossa riqueza aqui terrena e humana, ela não se compara, ela não se equipara com as riquezas e com a grandeza do amor que Deus tem para nos dar. Então nós devemos ser cheios, não apenas com a plenitude de Deus, mas é muito importante que nós sejamos cheios até a plenitude de Deus. Eu faço essa colocação para nós já concluindo essa ideia, porque a partir do versículo 19, 20 e 21, Paulo ele tem essa visão de que o limite é Cristo. Né? O ponto, o ápice de toda esta oração que Paulo faz, que ele recomenda aos irmãos de Éfeso, é chegar à plenitude de Cristo. Então, nós não devemos ser cheios não apenas com a plenitude de Deus, mas até a plenitude de Deus. Nós devemos ser santos como Deus é santo e perfeitos, como Deus assim é. Deus é perfeito. Obviamente que quando eu faço essa colocação, de modo algum alguém vai ser igual a Deus, mas eu quero chegar nessa plenitude que Deus é, ou o mais próximo que nós podemos chegar. Então nós devemos ficar cheios de Deus até aquela plenitude que os seres humanos permaneçam sendo humanos, mas que retenha essa capacidade de Deus. Então, nós devemos ficar cheios de Deus até aquela plenitude que os seres humanos são capazes de receber, sem deixar de permanecerem humanos. Então, a igreja, ela é a esfera em que a glória de Deus se manifesta. Então, não podemos acrescentar nada à inerente glória de Deus, mas nós podemos viver de tal modo que nossa vida ela contribua para que outros também possam contemplar a glória de Deus. Então, essa é a nossa lição, ou comentário dessa lição, que é a intercessão aos Efésios. O ponto culminante
de toda essa lição é realmente nós entendemos a importância da intercessão da igreja, de orar uns pelos outros para que possamos crescer. E esse crescimento ele vai ser feito em amor, no poder que provém de Deus, do poder que provém em Cristo, por meio da fé. E quando eu entendo ou começo a compreender ou tento caminhar para esse entendimento, eu passo a ser o reflexo desse poder, desse amor de Deus para outras vidas e assim então glorificar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesses tempos difíceis é muito importante que a igreja permaneça nesse propósito em orar, em interceder, em clamar. Quando Pedro estava preso, a igreja intercedia e orava e as cadeias se abriram. Então, o nosso Deus, ele é poderoso para nos fornecer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Nós temos uma visão limitada, tão plena, tão somente na questão material, tão somente na visão do agora, mas Deus pode nos dar algo muito maior e melhor. Basta crer, ter fé e coragem de se lançar aos pés de Deus com sinceridade, como assim Paulo fez, e todos nós podemos fazer para que a igreja possa crescer cada vez mais e a cada dia. Meus amados irmãos, essa é a nossa lição de hoje. Espero que tenhamos alcançado o nosso objetivo, que Deus possa abençoar a todos e um forte abraço.